Olá, meus queridos amigos e irmãos que me ouvem aqui através do canal do YouTube. Pessoal, quero meditar com todos vocês aqui no livro de Mateus, capítulo 25, uma passagem de fé que fala a respeito das 10 virgens, né? 5 eram prudentes e 5 eram como loucas. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês, porque nós devemos ser como as virgens sábias, as virgens que eram prudentes, as virgens que estavam preparadas e não como aquelas que estavam agindo como loucas. Amém? Olha só o que diz a palavra de Deus. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo! Saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantavam e iam ao encontro do esposo com as suas lamparinas. Elas prepararam as suas lamparinas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E até aqui que eu paro a respeito dessa passagem, tá bom? Pessoal, eu quero falar com todos vocês aqui. Eu creio que o Espírito Santo ele falará fortemente ao teu coração. Ele vai te fortalecer se você estiver fraca. Se você estiver fria espiritualmente, você vai ser uma pessoa que vai acender a chama do Espírito Santo outra vez dentro de você. Se você não tem direção, ele vai te dar uma direção agora. Mas eu preciso que você fique até o final desse vídeo, tá bom? Me acompanhando. Mas eu peço a você primeiramente que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você inscreva-se e ative as notificações para não perder os nossos vídeos. Deixa também a tua curtida para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é bom para poder ser lançado para mais pessoas, tá bom? Pessoal, diante dessas 10 virgens aqui, a gente percebe que elas tinham o quê? Elas tinham lamparinas em suas mãos. Porém, 5 delas deixou a lamparina apagar, certo? O fogo que estava naquela lamparina se apagar. E aquelas 5 que estavam como prudentes, elas não deixaram as lamparinas apagar, né? Com o azeite. Então, o azeite representa o Espírito Santo, porque quando não tem mais azeite, o fogo se apaga. Amém? Então, assim também tem que ser as nossas vidas, pessoal. A gente não pode deixar o Espírito Santo se apagar dentro da gente. E isso também está escrito lá no livro de 1 Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. Ou seja, não basta a gente receber o batismo com o Espírito Santo, não basta a gente receber o Espírito Santo a ponto dele fazer morada dentro do nosso corpo, né? Porque o papel do Espírito Santo é o quê? É nos ajudar. Quando a gente não sabe o que fazer, ele fala na nossa mente. Então a gente tem a orientação dele, sabendo o que fazer. Quando a gente está sendo tentado por algo, ele fala na nossa mente: olha, você sabe que isso é pecado. Então ele te dá força para vencer o pecado, porque ele te dá o domínio próprio. Enfim, o Espírito Santo é o teu consolador também nos momentos de tristeza, né? Quantas pessoas, por exemplo, por não ter o Espírito Santo, ela passa por um momento difícil, às vezes um desemprego, às vezes uma perda familiar, alguém que parte, né, deste mundo, enfim, a pessoa às vezes entra em depressão, a pessoa às vezes até mesmo quer se suicidar, mas a pessoa que tem o Espírito Santo, ela é consolada, porque o Espírito Santo está com ela. Então aquele vazio que ela
deveria sentir por causa de alguma perda, ou seja lá o que for, o Espírito Santo preenche e faz essa pessoa feliz, independente da circunstância. É isso que acontece, entendeu? Então é muito importante a gente não apagar o Espírito, como essas 5 virgens loucas que apagaram. Você percebe que elas depois quiseram entrar para as bodas e se tornou tarde demais, né? O noivo, você percebeu nessa mensagem que ele tardou e elas ficaram como desapercebidas. A gente tem que entender também, pessoal, que um dia Jesus Cristo ele vai voltar para arrebatar a igreja, que somos cada um de nós que temos o Espírito Santo. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar também desapercebidos, no sentido de que, poxa, a gente começa a pensar, Jesus está demorando demais. Então eu vou levar minha vida aqui, a graça de Jesus me basta, eu posso fazer tudo o que eu quiser, enfim. Aí quando você menos percebe, de repente você está lá vivendo uma vida de pecado e Jesus Cristo ele vem, arrebata a igreja e você fica, entendeu? Porque você passou a agir como uma virgem louca, como a gente meditou aqui. Você apagou o azeite, você apagou aquele fogo da lamparina, você apagou o Espírito Santo dentro de você. Então praticamente o Espírito Santo não serviu mais para nada, você apagou ele não está mais com você. Então você tem que ter esse entendimento, pessoal. O Espírito Santo ele pode sair de uma pessoa, então toma muito cuidado, porque o Espírito Santo ele saiu de Saul, a gente tem exemplo na Bíblia, entendeu? E a gente tem um outro exemplo, o Espírito Santo quase saiu de Davi, porém eu acredito que não saiu. Quando ele chegou a ser um adúltero, chegou até mesmo ser um assassino, porém, por Deus ele olhar o coração de Davi, viu que Davi tem um coração sincero, Davi ele falou assim, não retires de mim o teu espírito. E então Davi ele sabia da condição dele, o quão ele se esfriou espiritualmente, o quão ele passou a viver uma vida de pecado, porém o Espírito Santo quase que apagou totalmente dele. Então tem casos que o Espírito Santo apaga totalmente, o Espírito Santo sai. Então, para Davi ter chegado na condição de falar a Deus, não retire de mim o teu espírito, é porque ele sabia. Ele tinha certeza que ainda o Espírito Santo estava ali com ele, incomodando ele para ele se arrepender, fazendo a consciência dele pesar a respeito daquele erro que ele estava vivendo, quando ele cometeu adultério com Betseba e, enfim, até matou lá o marido dela, né, para tentar esconder a gravidez, enfim, aconteceu aquela história lá. Se você quiser, você pode meditar mais a fundo. Mas enfim, é isso, entendeu? Então que sejamos uma pessoa que nunca venhamos a apagar o Espírito Santo, tá? Se você não é batizado ainda com o Espírito Santo, faz o que tem de ser feito. Busca com toda a sua força e todo o seu entendimento, reconhecendo seus erros, confessando a Jesus, e então o Espírito Santo desce sobre você. E para a gente finalizar aqui, pessoal, eu quero fazer uma oração com cada um de vocês, tá bom? Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu oro nesse momento junto com essa pessoa que me ouve, Senhor. Ela entendeu o quanto ela precisa do Espírito Santo e não pode apagar o teu Espírito. Então fortalece essa vida agora, nesse momento, através dessa palavra, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, se ela estava sem forças, que o Senhor dê a força que ela precisa para vencer todo o erro, todo o engano, meu Pai, que ela estava vivendo. E perdoa, meu Pai, essa criatura agora, meu Deus, porque ela se arrepende pela fé, ela recebe o Senhor Jesus, ela recebe o Espírito Santo, meu Pai. Tudo para que ela possa ser salva e ser um canal de bênçãos na vida de outras pessoas também. Você que crê, diga, eu creio, eu recebo, amém e graças a Deus. Pessoal, que Deus abençoe a todos vocês, até o próximo vídeo e fiquem na paz.